Olá, meus amigos, muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso 11º dia de mentoria espiritual. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. No dia de hoje, pedimos ao Senhor que Tua bênção se estabeleça em nossas vidas com conhecimento da Tua palavra. Amém e graças a Deus. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 22 e versículo 29. Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 29, que diz assim: Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado. E vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje, corajosamente, eu declaro: serei ensinado por essa palavra. A minha mente está aberta, o meu coração receptivo, e a minha vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, eu ainda era criança, quando eu fui sair da fazenda do meu tio, lá na Serra Azul. Nós fomos da casa do meu tio para a casa da minha avó. Era uma distância até considerável. Levando em consideração que era à noite, eu não vi o caminho. Eu estava seguindo os meus passos ali, era criança, amedrontado por causa do escuro. Mas houve um momento que minhas primas falando de raposas, falando dos bichos do mato, e eu estava com muito medo. Então eu apressei os meus passos. E aí o que ocorreu? Eu tropecei e caí. Uma pequena pedra que tinha no caminho foi capaz de me derrubar. Anos mais tarde, eu comecei a ler a Bíblia. E eu encontrei um texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se naquele dia eu tivesse andando com uma lâmpada, os meus pés não teriam tropeçado naquela pedra e logo eu não teria caído. Nós somos chamados por Deus a conhecê-lo através da sua palavra. A palavra de Deus, diga-se de passagem, é uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante, para quem decide buscar a Deus de forma correta, de forma sadia e de forma corajosa. É pela palavra de Deus que nós somos dotados de fé, pois ela mesmo diz: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Jesus um dia, sua mãe foi buscá-lo, mas seus irmãos, alguns historiadores dizem que eles levaram cordas porque Jesus estava pregando e aquilo era incomum. Afinal de contas, ele tinha passado 30 anos de sua vida apenas servindo em casa. E de uma hora para outra ele começa a pregar, a realizar milagres, e ali preocupou a família de Jesus. Inclusive sua mãe e seus irmãos foram. Chegaram lá, não puderam entrar porque tinha uma multidão. Então mandaram avisar: mande minha mãe, mande dizer para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora. E as pessoas chegaram e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus responde com a palavra, no mínimo curiosa para a época. E, no mínimo, uma palavra que destrói a visão de um Jesus pop, pop Nutella como muitos têm visto hoje em dia.
E Jesus diz assim: quem é minha mãe? Olha a palavra de Jesus. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos foi dada com a finalidade de nos instruir, de nos exortar, de nos edificar, de trazer para os nossos dias a revelação da vontade de Deus. Muitas pessoas se perdem em suas espiritualidades desenvolvidas a partir do eu, a partir do ego, justamente porque não estudam a palavra de Deus. Nesse texto, os fariseus estão querendo que Jesus se contradiga e eles fazem uma pergunta capciosa. E Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecerem a palavra de Deus, vocês não entendem a forma de Deus agir. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. 40 autores e, em alguns momentos, um autor para o outro demora 1000 anos. Mas ela tem uma sinfonia que pode ser ouvida em todas as suas páginas. Há um assunto que começa no livro de Gênesis e encerra em Apocalipse, que para muitos que não conhecem a palavra de Deus, a palavra Apocalipse significa fim do mundo. Mas para aqueles que estudam a Bíblia, para aqueles que buscam a Deus através de sua palavra, sabem que Apocalipse significa revelação. Aqueles que não estudam a Bíblia, eles começam a ver os sinais que estão nos acontecendo e começam a dizer que isso é o fim do mundo. Mas o estudante da Bíblia sabe que, no mínimo, isso é o princípio das dores. Aqueles que não estudam a Bíblia ficam contando histórias que outras pessoas lhe contaram, que por sua vez outras pessoas tinham lhe contado, e depois afirmam que está escrito. Quem não estuda a Bíblia acaba interpretando alguns textos isolados e achando que, por ter interpretado esses textos isolados, ali é a vontade de Deus. Nós, como pessoas que buscamos a Deus e desejamos construir uma espiritualidade sadia, corajosa, em meio a este mundo adoecido por não conhecer Deus, adoecido porque se afastou do Pai, da fonte, adoecido porque se afastou da verdade, buscou em si mesmo ou em coisas o suprimento de uma necessidade espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Sua alma, seu espírito é parte eterna de Deus. Mas você vai descobrir isso se estudar a palavra. Em simples pregações, em pregações do YouTube, ou até mesmo frequentando igrejas. Se você não dedicar tempo para estudar a palavra, você vai ser apenas mais um que professa uma religião, mas não tem uma espiritualidade forte. E aí, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os questionamentos, nós não conseguimos ir adiante, porque não existe fundamento em nós. A nossa fé é fraca, tão fraca que se apoia em músicas, em palavras de motivação e que precisamos sempre estar retroalimentando esse vício. É como um açúcar que faz tanto mal e é muito mais viciante do que a cocaína. Segundo os médicos que trabalham com a área fitness e trabalham com a saúde integral, afirmam que já existiram pesquisas onde nos ratos de laboratório eles preferiam o açúcar do que a cocaína. Eu vejo hoje uma geração que prefere as palavras motivacionais, que prefere uma pregação adoçada, mamão com açúcar, do que a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é ser desafiado a ser transformado. Estudar a Bíblia é perceber que Deus fala conosco.
Deus não está apenas interessado em nos curar, em nos salvar, em perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus trata com aquilo que realmente é a causa de tudo isso. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma do espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração do homem. Estudar a Bíblia é permitir que Deus trabalhe no seu interior, desconstrua uma série de ideias, de fortalezas que ao longo da vida você aprendeu. Quando decidimos estudar a palavra de Deus, decidimos trilhar um caminho de transformação, de aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta para as nossas vidas. Abrir mão dos nossos erros não é apenas uma reforma para nos tornarmos melhores, porque isso os profissionais de performance fazem muito bem. O que a palavra de Deus nos propõe é uma transformação, começando de dentro para fora. A palavra de Deus não trabalha para curar sintomas. O interesse de Deus é curar a causa. E a causa foi a nossa desobediência. E a causa foi sempre a nossa rebelião. A tentativa de sermos como Deus. A tentativa de não escutarmos as suas palavras. Somos chamados, então, a tomar uma decisão hoje. Eu decido estudar a Bíblia. Eu decido estudar a Bíblia. E aí vai um conselho. Começa pelo Novo Testamento. Compra uma Bíblia de melhor compreensão. Eu sempre indico a mensagem. Compra uma Bíblia, você que vai começar agora. Você que vai começar a falar, ler a Bíblia agora. Compra uma Bíblia assim como essa. Ou a nova linguagem, ou a nova tradução na linguagem de hoje. Ou a Bíblia Viva. São todas versões que vão facilitar o seu entendimento. Mas não pare por aí. Existe um caminho maravilhoso para aqueles que decidem ser estudantes da Bíblia Sagrada. Estudante dessa biblioteca que ainda hoje é o livro mais vendido do mundo. Mas que pena, não é o livro mais lido. Porque se este livro fosse o livro mais lido, nós não estaríamos socialmente no ponto que está, politicamente no ponto que estamos. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos alimenta, é nutrição para o nosso espírito, é mudança de perspectiva da nossa alma. Aqueles que estudam a Bíblia vão ter a sua fé consolidada, vão poder conhecer Deus. Não um Deus segundo o pastor, não um Deus segundo o padre, não um Deus segundo o guru, mas o Deus segundo a palavra dele. O que ele deixou escrito, ele vai se revelar para você. A minha decisão hoje, eu decido estudar a Bíblia. Eu decido gastar tempo lendo a palavra de Deus. Eu decido conhecer Deus por sua palavra. Comece a ler o Novo Testamento. Começa pelo Novo Testamento, que você vai encontrar uma pessoa chamada Jesus. E se você nunca leu a Bíblia e vai começar a ler a Bíblia, atente para a pessoa de Jesus. Ele não é o que a religião mostrou para você. Muita coisa vai te pegar de surpresa. Porque o Jesus da Bíblia não é o Jesus das religiões. Fique atento para as nuances, para as suas palavras, para as suas ações. E você vai ser transformado por essa perspectiva. Não busque palavras para afirmar. Não busque palavras para concordar com seus erros. Permita que a palavra de Deus, pura e simples, confronte você.
transforme você. Não é apenas uma leitura. Muita gente lê a Bíblia. É estudar. Lembra do processo de ruminar das ovelhas? Elas não têm um trato digestivo como nós seres humanos. Então, todas as vezes que elas comem, depois elas têm que voltar a comida para a boca para continuar triturando. Assim seremos nós. Estudar é ler a palavra, ler novamente, anotar, fazer boas perguntas, ler novamente, ruminar, praticar, perguntar, questionar, aprender, crescer, continuar perguntando, continuar crescendo, continuar estudando. Repetir. Eu decido estudar a Bíblia. Será que essa é a tua decisão também? No dia de hoje? A minha oração é que você decida estudar a Bíblia. Nós estamos no 11º dia da nossa mentoria espiritual. Tem te ajudado? Tem mudado a sua concepção em algum momento? Se isso tem acontecido, deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir você, eu quero saber o que está acontecendo durante esses dias que você decidiu ver esses vídeos e colocar em prática essas simples verdades que eu te garanto podem mudar a sua vida. Se você hoje decide estudar a Bíblia, coloca nos comentários: eu decido estudar a Bíblia. Eu decido estudar a Bíblia. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você, para que seu conhecimento seja aberto, para que sua mente seja aberta e você comece a descobrir a Deus através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está me assistindo agora e eu peço, Senhor, que o teu Espírito seja enviado para auxiliar esta pessoa no conhecimento da verdade. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda diz: nem só do pão vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E é com base nestes versículos, orando esta palavra, que eu peço por esta pessoa que toma a decisão de estudar a Bíblia, de estudar a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, por mais um vídeo onde nós estamos falando das tuas verdades para a transformação das pessoas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Decida estudar a Bíblia. Eu decido estudar a Bíblia. Procure alguém, algum crente, alguma pessoa que você vê na vida dele a palavra de Deus e faça perguntas, tá? Se você quiser, aqui no meu canal tem vários materiais sobre a palavra de Deus. Pode me perguntar, pode entrar em contato comigo, né? Pelas minhas redes sociais, eu estarei à sua disposição para te ensinar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, tenha um excelente dia e compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis. Compartilha para que todos venham ter o conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, graça e paz.